Receita de filmar, só nota aí. Um protagonista famosão, roteiro e direção de uma galera que fez filme top das galáxias aí, mistura viagem no tempo com dinossauros, um CGI bacana, pronto. Sucesso absoluto, concordo? Colocou tudo, misturou, deu sucesso absoluto. Calma, eu acabei de assistir 65 Ameaça Pré-Histórica e ele não foi nada do que parecia ser. Vem comigo que eu vou te explicar tudo agora e sem spoiler, fica na boa, vamos lá. Inés Trunks, Peter aqui. Galera, vamos agora em 2023 fazer crescer um canal no YouTube, começar um canal do zero, ganhando inscritos todos os dias, com vídeos que bombem, com vídeos que viralizem, com vídeos que coloquem dinheiro no teu bolso. É totalmente possível transformar o YouTube no teu principal negócio. É isso que eu quero mostrar agora no Desafio YouTube Dinheiro no Bolso 2.0, 100% online, 100% grátis. Eu vou te mostrar todas as estratégias para você começar no YouTube do jeito certo. Assim, ó, todo dia ganhando inscritos. Você nunca vai ficar sem ganhar inscritos, sem ganhar visualizações. Todos os canais que eu faço, eu aplico esse mesmo método que eu vou passar para você que vai acompanhar comigo esse desafio totalmente gratuito. Não deixa de acompanhar porque eu vou te mostrar um passo a passo para você começar um canal do zero, ganhando inscritos todos os dias, com vídeos que ganham visualizações todos os dias e que colocam dinheiro no teu bolso em dólar todos os meses, sem você precisar aparecer se você não quiser. Muita informação, o link tá aqui embaixo, tô te esperando lá, hein? Bem, galera, apesar do hype não ter sido aquelas coisas, não sei se vocês viram muita coisa de marketing sobre esse filme, eu não vi, né? Quem soube desse filme acabou criando uma certa expectativa, quem soube? Era inevitável, né? Porque, pensa bem a fórmula do filme, 65, Ameaça Pré-Histórica, esse filme, ele é um filme que tem o Adam Driver como protagonista. Já faz uns anos que ele é um dos queridinhos de Hollywood, concorda? O cara só tá estampando filme conhecido, filme blockbuster. E não é só isso, a gente tem um roteiro e direção dos mesmos criadores de Um Lugar Silencioso. É aquele que a gente tem que fazer silêncio, daqueles bichos vêm lá, pega a gente. E pra incrementar ainda mais, tem ainda o Sam Raimi na jogada. Tudo bem que a gente tem uma relação de amor e ódio com o Sam Raimi às vezes, né? Por causa do Doutor Estranho, enfim, mas quando ele acerta demais. Sam Raimi é um diretor top pra caramba, né? E aí, galera, a história do filme vinha prometendo viagem espacial, salto temporal, dinossauros. Pô, isso tem que ser bom. Tudo que a gente gosta, bota viagem no tempo, dinossauro, que acho que é muito difícil. O filme tem que ser muito, muito ruim pra ser ruim. Entende o que eu tô falando? Pô, com esse negócio, né? Viagem no tempo, dinossauro. Tem como dar errado? Porra, pior que tem, galera. Pra começar, 65 Ameaça Pré-Histórica tem um problema de ritmo. Ritmo, ok? Ele começa paradão, depois ele tenta a todo custo colocar ação lá no talo, entende? Tá paradão e bota ação no talo. Apesar da situação principal do filme chegar rápido, quer dizer, o problema maior se apresentar já entre os 10 primeiros minutos de filme, ele não teve tanta força pra me envolver, entende? Sabe por quê? Porque o filme é simples. O que o trailer mostrou é exatamente aquilo, só que por 1h30. Pronto, basicamente isso. Pega o trailer, estica o trailer, tá ali o filme, entendeu? E eu senti também um tipo de repetição de fórmula por parte dos roteiristas. Da mesma forma que aconteceu no filme Um Lugar Silencioso, Quiet Place, esse filme 65 tem várias cenas sem diálogos. Nada. Com poucas falas, ou nenhuma fala durante um tempão. É isso. Fica mais nos personagens, agindo, observando, descobrindo, lutando, etc. Então, fica um negócio meio desconfortável. Mas claro que o filme 65 tem mais falas que Um Lugar Silencioso, faz sentido. Mas tem menos falas que um filme normal. Você vai esperando fala também. E aí na trajetória dos personagens nem tudo é descoberta e sobrevivência. O roteiro também deixou um espaço para a construção da relação dos dois personagens, o Mills e a garotinha Koa. E aí o filme tenta equilibrar a aventura com questões emocionais. Isso geralmente é muito bom, funciona pra caramba. Mas dessa vez esse ponto me fez desconectar um pouquinho do personagem do Mills, principalmente dele, ok? Mas a gente tem que separar o que são os atores e o que são os personagens. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, é que os atores mandaram bem, só que os personagens não ajudavam, entende? O material de base não tinha muito o que entregar, então mesmo que a gente perceba nitidamente o esforço dos dois atores ali, que são bons, e que tão bons, lógico, né? Não tem como tirar leite e pedra com esses personagens. E o CGI é bom, é um filme que a gente gosta do visual, mas a gente sabe que isso não sustenta o resto todo. Pô, vai ficar com o filme com CGI bom e o filme ruim? O que me incomodou mesmo foram as várias conveniências no comportamento desses bichos. Tipo, quando o roteiro precisava, sei lá, o tal dinossauro agia rápido. Quando precisava de um clima, o mesmo dinossauro vinha devagar, né? Como se quisesse fazer um terror psicológico. Aí forçou, né? Por que uma hora esse dinossauro vai rápido ou devagar? Tudo bem, a gente já sentiu isso com o Jurassic Park, principalmente no primeiro filme, mas não funcionou do mesmo jeito aqui nesse filme 65. Assiste pra você ver. E o filme fica muito tempo nisso. 2 humanos versus um planeta com dinossauros.
Na última meia hora de filme tem até uma reviravolta na história. Dá uma melhorada. Mas pra isso você tem que resistir a 1 hora de filme meio morno, que é basicamente o Mills matando dinossauros. E ele e a Cole aprendendo a se comunicar um com o outro. Ah, Pedro, você disse que não ia dar spoiler. Galera, tudo que eu tô falando já tava nos trailers. Tudo. Até o plot, ok? Mas eu não vou fazer essa maldade e evidenciar ele pra vocês, não. Mas que já tá lá, tá, ok? Tá no trailer. O negócio é como eu falei pra vocês, o filme é bem simples, simplaço. E não é que os trailers erraram em mostrar muito, é porque não tem muito mais na história mesmo pra mostrar o quê? Os caras caíram lá, ficam caçando dinossauro, tentando sobreviver e acabou. Tá no trailer. O trailer é um mini-filme, entendeu? É um filme com clichês de outros filmes famosos, conveniências, aqueles golpes de sorte, sabe? Tem um suspense leve, sim. Uma coisa que eu tenho que esclarecer é que nesse filme o elenco é mega enxuto. A história fica basicamente nas costas dos dois atores, do Adam Driver e da Ariana Greenblatt, né? Mas aí que tá. Nem sempre sem indício de monotonia. Por exemplo, o filme Gravidade, basicamente é só Sandra Bullock lutando lá sozinha pra sobreviver. Pô, e foi irado. Filmaço, aço. Aqui, 65 teve a mesma essência, ok? Desse que eu falei agora da Sandra Bullock. Sobrevivência espacial, enfrentar o desconhecido e ainda a moda da vez, que é a dupla adulto e criança, percebe isso? E uma coisa que deixa as coisas interessantes é se tratarem de humanos do futuro, com todos os apetrechos tecnológicos que você pode imaginar do futuro, entende? Caindo a 65 milhões de anos atrás. Isso é bacana, isso é curioso, inclusive. Tinha todos os ingredientes pra funcionar, mas deixou a desejar. Que pena, galera. E se você acha que eu tô sendo pessimista, Pedro tá exagerando, é só o Pedro que tem essa opinião. Olha essa agora, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, o filme 65 tá lá no Rotten Tomatoes com 35% de aprovação dos críticos, 61% do público, ok? Na melhor das hipóteses, pro público, o filme tá na média, entende? Média. Medíocre, né? Média e medíocre, porque medíocre fica uma coisa, uau, medíocre, mas é isso, é média. Lá no IMDb, que também é outro portal que dá nota, tem mais de 2.200 votantes e a nota tá em 5,7 de 10. 5,7. Seu boletim da escola vem assim, tu tá de recuperação. É ou não é? Resumo da ópera, 65 Ameaça Pré-Histórica não é um filme ruim, ele só não é um filme bom. Enfim, não tem muito a dizer, não tem novidade, não marca a gente. Não é aquele filme que você vai sair do cinema, meu Deus, você não vai ser assim, você não vai sair lutando Kung Fu, porra. É maneiro pra caramba sair dando golpe no ar, né, quando você vê um filme maneiro, né? Mas dá pra se divertir se você não tiver muitas expectativas, ok? Se você tá hypado, já comenta aqui embaixo, se você já assistiu também comenta. Não esquece, deixei o link aqui embaixo pra você participar de graça do desafio YouTube Dinheiro no Bolso. Vou mostrar todo o passo a passo com as novas dicas agora de 2023. Vai muita gente começar um projeto do zero e ter muito resultado daqui pra frente. Quero muito que seja você. Então toca e se inscreve. Obrigado por esse vídeo, toca aqui agora, ativa o sininho se inscrevendo no canal. Se inscreve primeiro tocando aqui nesta redoma e depois logo em seguida ali embaixo no sininho ativando ele. Isso é importante pra caramba, vai deixar você sempre ó, conectado com o que tá acontecendo. Tamo junto, galera, até a próxima. Fui!